Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e a gente compartilha os relatórios aqui do Research da nossa área macro no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, nos últimos anos a gente tem gravado episódios pós-encontros do FMI para manter a tradição, aproveitando que a gente teve os Spring Meetings, a gente vai fazer mais um desses episódios para repercutir o que aconteceu por lá. O Itaú há mais de 10 anos organiza eventos em Washington para investidores e clientes, e a ideia aqui é tentar comentar o que a gente consegue extrair de sentimento do público presente em relação à economia global, economia brasileira, perspectivas para investimentos, entre outros pontos. E para participar novamente dessa edição especial, a gente conta com as presenças do Mário Mesquita, que é economista-chefe do Itaú Unibanco, e do Ricardo Nuno, que é diretor de trading na tesouraria do Itaú. Ricardo, Mário, tudo bem? Oi, Marcelo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com você, Marcelo, e com o Ricardo. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, sempre bacana fazer esse episódio. Para a gente começar, Mário, eu acho que qualquer cenário começa a se desenhar a partir das expectativas para Estados Unidos, né? Então, para começar esse papo, eu queria entender como a economia americana foi abordada por lá, quais foram os principais pontos de atenção e principalmente o sentimento das pessoas em relação ao Fed, pensando em timing e também em ritmo de corte de juros por lá. Acho que chamou a atenção um otimismo grande em relação à economia americana. O próprio FMI elevou as projeções, né, para 2,7%, até acima das nossas. Falou-se muito sobre o caráter excepcional dessa economia, que segue crescendo apesar da alta de juros, com o mercado de trabalho aquecido. Alguma preocupação sobre eventual desaceleração quando o efeito dos impulsos fiscais, os efeitos passarem, mas, em linhas gerais, a visão sobre a economia americana é bastante construtiva e o mercado de trabalho deve mantê-la aquecida por mais tempo. Nesse ambiente, e também tendo em vista números piores de inflação que saíram lá no começo do ano, a perspectiva em relação à política monetária mudou muito, né? O mercado já chegou a cogitar corte de juros no primeiro trimestre, o primeiro trimestre já passou, já cogitou também no segundo trimestre, no comecinho do terceiro trimestre. O fato é que isso tudo foi revisto e o consenso agora parece encaminhar para final do ano, e tem gente até dizendo que pode ficar para o ano que vem, e tem gente até dizendo que pode não ser, o próximo movimento pode nem ser de corte, mas ser de alta, tá? Então mudou muito essa visão. Acho que as autoridades monetárias dos Estados Unidos que estiveram lá, né, os membros do FOMC, com visões distintas, tá? Mas em geral caminhando para uma postura mais preocupada e mais rígida a respeito da política monetária. Houve também, claro, discussão sobre a eleição, mas isso a gente aborda depois. Legal. Ricardo, no ano passado, quando a gente gravou, você comentou que havia um certo interesse para o Brasil, também para México, que comparativamente a outros emergentes se apresentavam com um cenário melhor. Considerando que de lá para cá a gente teve o início do ciclo de corte de juros, que fez o diferencial cair bastante, também a gente teve talvez um agravamento dessas incertezas fiscais. Como que tudo isso foi repercutido por lá? Quais as principais perguntas sobre o Brasil e como é que você mensura o interesse para o Brasil também? Marcelo, foi bem diferente dessa vez, né? Acho que, como o Mário estava colocando, acho assim, os preços, dependendo do momento, mas pelo menos 70% dos preços são dependentes do que vem de fora, Estados Unidos principalmente. Acho que neste momento que a gente está, até um pouco mais do que 70%. Então, o primeiro contexto é inflação muito forte por lá. Acho que esse foi o grande tema abordado. E a gente teve durante bastante tempo uma percepção pelos investidores domésticos de que, por alguma razão, o peso do fiscal brasileiro não entrava na conta, nos preços, né? E acho que como a gente começou a ter uma questão importante de discussão lá fora de nível de juros finais, dado o nível de inflação, que acho que as coisas começaram, o cobertor começou a ficar um pouco mais curto
E a gente chegou lá bem no olho ali do furacão do anúncio da revisão das metas fiscais. Então acho que a discussão com o Brasil foi na margem negativa. Acho que não é um negativo absoluto, no fundo, acho que é uma piora marginal, mas no fundo acho que os preços eles não vêm aos pouquinhos, né? Quer dizer, acho que depende das condições de liquidez internacionais e aí se aplicam aqui ou não. Aqui, acho que e aí veio com toda a força aqui durante aquela semana que a gente estava lá efetivamente, né? Isso até levou até o Banco Central, no final das contas, por conta da desvalorização do real, né, que aconteceu nessa semana, inclusive durante uma das reuniões lá, o Roberto Campos mencionar que o cenário poderia ser diferente, né? Ele até descreveu 4 potenciais cenários e 4 outcomes, ajustando um pouquinho da expectativa em relação ao forward guidance que foi dado na ultimata do Copom, né? Assim, o cenário mais desafiador aqui, acho que demanda bastante atenção. Só complementando o que o Ricardo mencionou, o que chamou a atenção na interação com os investidores, antes de Washington, eu estive em Nova York vendo investidores, é que o fiscal Brasil era a última pergunta, ou uma das últimas, e agora está entre as primeiras, se não for a primeira. Tá? E faz tempo que não é assim. O Mário tem uma máxima que ele sempre fala, não faz preço até que faz, né? Mas fez de uma vez. E aproveitando, como é que vocês dois viram o interesse, as dúvidas sobre a Argentina, né? Que do ano passado para cá sofreu mudanças importantes, aí tem chamado mais atenção, virou pauta, como é que está esse ponto? Eu acho que assim, acho que tem uma perspectiva boa, eu diria que sim, chamou atenção. Chamou atenção positivamente. Eu acho que depois de tantos idas e vindas ali de evolução, muito receio a respeito, mas bastante curiosidade. Até porque, no fundo, acho que o Brasil, nesse aspecto, abriu um pouco mais de espaço. Então, tiveram, de fato, bastante discussões, bastante interesse, as pessoas querendo saber, perguntar exatamente onde que está, não está, o que vale a pena, não vale a pena. Então acho que nesse aspecto acho que a gente até perdeu um pouquinho de espaço, sim. Boa. E Mário, antes da gente falar com mais profundidade sobre o Brasil, para fechar essa rodada aí de temas globais, como o pessoal abordou questões relacionadas à China, perspectiva de crescimento e também em relação às economias europeias? Há muito pouco interesse, para dizer a verdade, em relação à Europa, tá? Exceto na questão geopolítica da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. E na China também, acho que interesse mais na questão geopolítica, na rivalidade comercial com os Estados Unidos, ou estratégica, do que propriamente no desempenho econômico, um consenso de que eles estão numa transição de modelo de crescimento, que isso implica riscos. Acho que o governo tem os instrumentos para atingir o objetivo de crescimento em torno de 5% esse ano e até alguns dados mais recentes positivos. Tá? Mas eu avalio que o foco era mais também na questão geopolítica do que no desempenho da economia. Perfeito. E aprofundando nessa parte geopolítica, Ricardo, como você sentiu que esse tema foi abordado sob o ponto de vista de impacto nos investimentos? Como é a leitura do público lá em relação a uma possível escalada dessas tensões no Oriente Médio, do estágio que a gente tem hoje apresentado por lá, que foi comentado? Esse foi um item que realmente me surpreendeu. Acho que a quantidade de discussões a respeito foi muito, muito pequena. Acho que todo mundo entende que tem efetivamente um evento. Eu não sei se realmente aconteceu isso, porque no fundo a gente já vive com a questão de Ucrânia e Rússia há muito tempo, os riscos potenciais que isso podem trazer. É uma questão de preocupação, de escalada, mas não é uma grande questão discutida. Por enquanto, acho que está sendo vista ali como pontual e controlada, afetando menos do que pode vir a afetar, mas no fundo a expectativa é de que de fato não escale
tão relevantemente. Eu acho que quando se fala de geopolítico e guerra, acho que o que assusta e lá se discute um pouco mais foi até o que o Mário abordou aqui da China. A questão China e Estados Unidos é muito mais discutida e falada do que efetivamente a guerra em andamento aqui. E se a gente for pensar em agenda, talvez dessa agenda geopolítica o principal evento são as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, Mário. Como esse tema foi abordado? O principal evento com data marcada provavelmente são as eleições dos Estados Unidos. Agora, crises e guerras podem acontecer a qualquer momento, né? Escaladas bélicas também. É um tema super importante, uma eleição que provavelmente vai ser uma eleição também apertada. Acho que o consenso em Washington que as chances do Biden vem aumentando, tá? Ainda que ele carregue ainda um fardo pesado e que algumas pesquisas sugerem, né? Ele tem uma popularidade por hora, né? A última pesquisa que saiu no fim de semana, a popularidade dele nessa altura do ano eleitoral está abaixo da popularidade, né? Os índices de aprovação estão abaixo perdão, dos índices de aprovação do Trump e do George Bush pai nos anos em que eles perderam campanhas de reeleição. Tá? Então, Biden está melhor, mas eu acho que o Trump ainda é o favorito. Perfeito. E falando de Brasil um pouco, com base nas discussões que vocês participaram por lá e também nas apresentações das autoridades, como você projeta a condução da política monetária? A gente teve uma flexibilização aí do guidance para que o Copom tivesse mais margem aí para lidar com incertezas. Isso mudou a nossa visão tanto para a taxa terminal quanto para ritmo de cortes? Como é que a gente está avaliando esse ritmo da Selic agora? Olha, a gente por hora tem 9,75 como taxa terminal, uma sequência de 3 reduções, 50, 25, 25. Só que a gente vai fazer a nossa reunião mensal de revisão de cenário no final dessa semana, né? Então, alterações podem ocorrer. Tá? Eu acredito que se a reunião tivesse acontecido, do Copom tivesse sido na semana passada, dificilmente ele teria conseguido confirmar o guidance de 50 pontos. Tá? Só completando, acho que a reação do mercado às falas do Roberto foram na direção correta, que no fundo as taxas de curto prazo, obviamente, acabaram subindo um pouco para ajustar a expectativa de corte de 50 para 25. Hoje elas estão praticamente ali no 25. Mas a curva mais longo prazo, acho que é onde tem incentivos, né, de taxas mais baixas, investimentos que demandam taxas mais longas, foi para o lado positivo, foi para baixo. Então a curva longa fechou, a curva curta abriu. E o real voltou um pouco daquele exagero ali dos 5,30 que chegou a bater no olho do furacão ali. Então acho que assim, a reação foi positiva. Então acho que dá para dizer que a leitura é de que de fato a expectativa de menos cortes para já, acho que foram positivas, né? Acho que o nível final, acho que o Mário está falando, né? Acho que depende de muita coisa. E obviamente que depende bastante também da parte externa, né? Que acho que no fundo é sempre o pano de fundo sempre principal para qualquer os eventuais ajustes de juros nos países, né? Não só o Brasil, mas acho que mesmo nos desenvolvidos, né? Esse diferencial é importante acompanhar. Acho que para a gente concluir, Ricardo, todas as discussões que vocês participaram lá, imagino que possam ter gerado algumas trade ideas aí que você trouxe na bagagem ou não sei. Mas essa pergunta a gente sempre faz no final dos episódios e o pessoal gosta, então queria perguntar como você conseguiria concluir um pouco dessas discussões de cenário que a gente apresentou aqui em estratégias de alocação, em posições aí. Bom, pergunta sempre boa e é sempre super intenso, né? Uma discussão super intensa. Acho que dessa vez foi um pouco diferente. Acho que as discussões estavam muito mais efetivamente na revisão do cenário base, para depois se concluir efetivamente quais são as posições, do que em falar em posições, né? Então, assim, a discussão aonde é os juros, aonde vai parar os juros americanos é o
primordial para começar a falar do restante. A discussão estava muito intensa, efetivamente, se a gente chegará a ter cortes este ano, no final das contas, né? Acho que muita gente super bem fundamentada se questiona de onde viria efetivamente essa desaceleração da inflação, né? Que efetivamente aconteceu. Acho que o Fed deixou o mercado absolutamente dependente de dado a dado. Então, quando a gente fala de uma surpresa de 0,10 de inflação, que não é nada muito grande, o mercado hoje claramente multiplica por 10, 12 no impacto final da inflação. Então, de fato, a gente está muito sensível efetivamente dado a dado e com a percepção de que os decision makers são de fato sensibilizados pelo dado a dado. Então acho que a discussão foi muito mais de qual é o nosso cenário base e aonde estão os nossos riscos do que de fato quais são as posições boas para ter. Eu acho que as coisas, eu diria que os dois principais ativos, né, de consenso são commodities forte e principalmente as metálicas. Acho que parte disso vem porque até pela questão de qual é a dúvida do valor real de reserva do DOR, né? Qual o tamanho de quanto o Fed deixa que a inflação corroa o valor no tempo da moeda. Então, a gente tem busca por outros tipos de ativo real, então o ouro é um deles, obviamente. E o outro ainda é o dólar forte, porque no fundo ele acaba sendo ainda a referência principal, né? Hoje a gente teve um dado, diria, secundário, lá, o PMI americano, e o que veio abaixo das expectativas, e na abertura dele o dado de salários foi um pouco mais baixo. O mercado melhorou bastante, então só para mostrar que está realmente muito ponto a ponto ali, e o principal e o ativo que mais sofreu foi o dólar no final. Quer dizer, todas as moedas se apreciaram contra o dólar, porque é o ativo que está mais em voga ali, mais no holofote aqui de proteção, né, neste cenário que a gente está vivendo. Se eu puder complementar, acho que esse cenário que o Ricardo escreveu acontece em parte porque o cenário que você tem posicionamentos mais táticos, mais de curto prazo, isso em parte vem porque a autoridade monetária, o Fed no caso, está se mostrando super sensível a dados de curto prazo e mudado de opinião com relativa frequência, né? Então, acho que as pessoas naturalmente se sentem menos seguras de tomar posições mais estruturais ou de menos liquidez, né, que precisam carregar por mais tempo nessas circunstâncias, tá? Perfeito, claríssimo. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta, conseguiu repercutir, trazer um pouco do sentimento aí desses eventos para os ouvintes. Então, queria novamente agradecer as participações do Ricardo e do Mário aqui. Prazer, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcelo. Mário. Obrigado, Marcelo. Prazer. Valeu, pessoal.